Olá, meus amigos! Muito boa noite, você ligado na TV do Norte. Hoje, domingo, né? 30 de junho. Acabamos de acompanhar aí a vitória do São Raimundo do Pará, o São Raimundo de Santarém contra o Manaus Futebol Clube. Tivemos aí um lance muito polêmico, que a torcida está dizendo que foi pênalti, mas na minha visão não foi pênalti. O jogador pegou a bola e depois pegou o jogador do Manaus, portanto, na minha visão, não foi pênalti. Não foi pênalti. O Manaus, como muita gente já está me mandando mensagem aqui, o Manaus com certeza deve fazer um bom jogo contra o São Raimundo aqui na Arena da Amazônia no próximo sábado, às 17 horas. E na minha visão, o Gavião do Norte não vai ter dificuldade em passar pelo São Raimundo de Santarém. Pelo que a gente acompanhou, pelo volume de jogo, o Manaus ficou com 10 em campo. Foi, na opinião de alguns, prejudicado pela arbitragem. Na minha opinião, não foi prejudicado. Eu vi o lance, não foi pênalti. O lance, o juiz até que marcou o pênalti, mas não foi. O bandeirinha acertou. A gente tem que ser justo. Não foi pênalti. O jogador tocou na bola primeiro e com impacto bateu no jogador do Manaus. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O Manaus acabou perdendo aí a invencibilidade de 21 jogos, que poderia ter sido perdida no jogo contra o Real Ariquemes, poderia ter sido perdida em outros jogos, mas o importante é o Manaus passar pelo São Raimundo de Santarém e ir para os 2 jogos finais para conseguir o acesso na Série C. O acesso que ano passado só não veio porque o time do Imperatriz, né, o jogador acabou machucando o Jonathan, o Manaus perdeu nos pênaltis para o Imperatriz, mas pelo que eu vi, pelo conjunto do time do Manaus, o Manaus deve passar pelo São Raimundo de Santarém. Até os próprios locutores lá de Santarém, eles estavam dizendo que o placar foi muito pouco. O time do São Raimundo de Santarém acabou dando sorte e arranjou esse pênalti, né? Que foi pênalti, mas uma coisa tem que ser dita: Peru não morre de véspera. Lembre-se que todo mundo apostava no Uruguai contra o Peru, foi para pênalti e o Peru tirou o Uruguai da Copa América. Então, o futebol, o jogo é jogado, vamos manter a humildade. O Manaus, sim, é superior ao time do São Raimundo do Pará, do São Raimundo de Santarém. O jogo aqui na Arena vai ser muito bom. Convoco aí você, torcedor do futebol amazonense. Próximo sábado na Arena. O Manaus precisa de uma vitória simples. 2 gols de diferença, o Manaus já se classifica direto. Eu queria passar para vocês os resultados da rodada de hoje, das oitavas de final. Olha só. O América de Natal empatou em casa com a Jacuipense. Hoje foi 0-0. América de Natal, que na minha opinião tinha que ter feito o dever de casa, não ganhou da Jacuipense, e eu acho difícil o América de Natal se classificar na casa da Jacuipense. Então, América de Natal e Jacuipense foi 0-0. O São Raimundo de Santarém 1, Manaus Futebol Clube 0. O Manaus aí quebrou a sequência invicta de 21 jogos, mas, sinceramente, a meta para o futebol amazonense é subir para a Série C, independente se estava invicto ou não, o importante é a classificação. O Ituano, deixa eu ver aqui, de cima para baixo, o Vitória do Espírito Santo empatou com o Ituano em 0-0 lá em Vitória. Então, um resultado bom para o Ituano. Eu acredito que o Ituano deva se classificar lá em São Paulo. Não vai ser jogo fácil. O segundo jogo sempre tem uma carga emocional maior e com certeza esse jogo da volta, Vitória do Espírito Santo contra o Ituano é favorito no jogo de volta lá em São Paulo, até pela tradição do Ituano, mas não tem nada ganho. Então foi Vitória do Espírito Santo 0, Ituano 0. O Bragantino do Pará empatou na cidade de Bragança em 0-0 contra o Floresta. Foi um péssimo resultado para o Bragantino do Pará.
porque o Bragantino do Pará conseguiu eliminar o Uniclinic no primeiro mata-mata, porque o Bragantino venceu por 3-0 o Uniclinic, que até então era o bicho-papão da Série D. Agora, esse time do Floresta, ele é enjoado, muito enjoado. Então, provavelmente, o Floresta deva se classificar contra o Bragantino do Pará. Então, é bom observar esse jogo, que desse jogo pode pintar aí o adversário do Manaus Futebol Clube, caso o Manaus passe e se classifique no próximo sábado contra o São Raimundo de Santarém. Então, foi Bragantino 0, Floresta 0. O Boa Vista do Rio de Janeiro empatou com o Brusque de Santa Catarina por 1-1. O jogo foi lá no Rio de Janeiro, um bom resultado para o Brusque. O Caxias do Sul, né? O Caxias empatou com o Cianorte em 0-0. Esse time do Cianorte é muito enjoado, é um time muito bom esse Cianorte. A surpresa da rodada foi a derrota do Fluminense de Feira, que perdeu para o Itabaiana, né? Também lá de Salvador. Não, Itabaiana de Sergipe. Ganhou do Fluminense de Feira, para mim um resultado espetacular do Itabaiana, ganhou por 1-0. O Juazeirense empatou com o Iporá por 1-1. Também o jogo, um resultado bom para o Iporá, né? O Iporá empatou com o Juazeirense. O América de Natal empatou com a Jacuipense, que foi um resultado ruim para a América de Natal. Mas a grande verdade, estão dizendo aqui que mandar um abraço aí para o pessoal do Manaus que está assistindo a live. Olha, a gente tem que fazer uma análise crítica e técnica. O Manaus é muito mais time do que o São Raimundo de Santarém. Ponto. Nos primeiros 15 minutos do jogo da volta, se o Manaus conseguir marcar o primeiro gol, abre a porteira e o Manaus não terá dificuldade, na minha opinião, do que eu vi hoje, em se classificar contra o São Raimundo de Santarém. O gramado do estádio lá de Santarém, o Colosso Tapajós, o gramado é um gramado ruim. A bola quicava demais e o Manaus é um time de toque de bola. Então, a Arena da Amazônia tem um gramado maravilhoso. A pessoa fala, não, mas a arena é campo neutro. Depende. Se o time se impor, a Arena sim, o Manaus deve fazer um bom jogo. O Manaus acabou com 10 em campo. Foi, na minha opinião, um resultado normal. O Manaus poderia ter ganho de 1-0. Acabou perdendo de 1-0, tranquilo. Na minha visão, como jornalista, o Manaus não vai ter dificuldade em ganhar do São Raimundo de Santarém aqui. Pelo nível, a gente sabe que o segundo jogo tem aquele grau emocional, mas o Manaus estava com 10, o Elton Fajardo foi muito inteligente em ter segurado o time estava com 10, o Martoni foi expulso, o Manaus estava com 10 jogadores. Na minha visão, foi uma estratégia perfeita do Wellington Fajardo em ter segurado o time. Placar simples, 1-0. O Manaus tem o melhor time da competição. O Manaus vai se impor na Arena da Amazônia. E anote aí, na minha visão como jornalista, pelo que eu vi o conjunto do jogo, o Manaus deve passar pelo São Raimundo de Santarém. Agora, provavelmente, pelo andar da carruagem, se não tiver nenhuma surpresa, assim como aconteceu na Copa América, que o Peru tirou o Uruguai, né? O Manaus deve disputar o acesso contra o Floresta do Ceará. Então, muita gente está concordando comigo, porque é verdade. Se a gente for analisar friamente, o Manaus tem um conjunto melhor do que o São Raimundo do Pará, não há motivo nenhum para alarde, uma vitória simples. O Manaus perdeu a invencibilidade. E daí? Se perdeu a invencibilidade? Poderia ter caído no jogo contra o Ariquemes. Então, essa questão de invencibilidade é uma coisa tranquilo. Estava todo mundo falando sobre a questão da invencibilidade. Beleza, tranquilo, mas já foi. O Elton Fajardo
tem aqui os meus parabéns pela estratégia correta de ter segurado o time e só ter levado um gol. Se tivesse levado o segundo gol, aí poderia ter complicado. Deixa eu botar aqui, o Ralivan está fazendo um comentário. Vamos fazer a festa no jogo de volta. A torcida jovem Gaviões do Norte vai fazer o caldeirão. A gente foi roubado. Ralivan, na minha opinião, sinceramente, o Manaus não foi prejudicado. O lance do pênalti não foi pênalti para o Manaus. O zagueiro bateu. A gente tem que ser justo. Quando o zagueiro chegou primeiro na bola e pela força do impacto. Sim. Vai ser um jogão, Ralivan, mas eu sinceramente, o Manaus se impondo no começo do jogo, eu acho que não vai ter dificuldade. O Manaus só deixa de se classificar por ele mesmo, entendeu? O Wellington Fajardo tá de parabéns, foi uma estratégia muito boa não ter subido o time. 1-0 é um placar simples, tranquilo. O Manaus tem mais time do que o São Raimundo de Santarém. É só não complicar, não inventar, fazer o feijão com arroz no jogo de volta, que dá para fazer 2-0 com tranquilidade. O time do ano passado, o time do Imperatriz era muito mais forte do que esse São Raimundo de Santarém. Vi que o São Raimundo de Santarém, aquele baixinho, o Bilal, é um jogador perigoso, todo mundo viu isso, mas assim, analisando friamente, não foi pênalti a favor do Manaus. O jogador pegou primeiro na bola, depois pegou no jogador do Manaus, o jogador do Manaus caiu com a força do toque do jogador, mas não foi pênalti. Então a gente tem que saber, tem que ser justo, não foi pênalti, mas assim, nada que ponha em xeque o belíssimo trabalho que o Wellington Fajardo está fazendo. Vai ser um desafio para o Manaus, claro, o segundo jogo, mas com o apoio da torcida, na Arena da Amazônia. O Manaus tem plena. O gramado é melhor. O gramado do Colosso Tapajós estava numa condição muito ruim, não gostei do gramado. E eu estava passando aqui os resultados. Olha só, o Boa Vista do Rio de Janeiro empatou com o Brusque, lá no Rio de Janeiro. O Vitória do Espírito Santo empatou com o Ituano 0-0. O Ituano empatou fora. Na minha opinião, o Ituano vai se classificar em cima do Vitória do Espírito Santo. O Bragantino do Pará teve um resultado ruim, porque esse time do... Pois é, Jesus, mas aí é o seguinte, essa expulsão do Martoni, melhor ter tido um zagueiro expulso naquele momento do que o Manaus ficar ainda mais prejudicado, porque, por incrível que pareça, era arriscado o Manaus levar o segundo gol com 11 em campo do que com 10. Quando o Martoni foi expulso, o que foi que aconteceu? O Wellington Fajardo recuou o time e o Manaus, inteligentemente, não levou mais gols. Então, o resultado foi um placar simples, 1-0. O time do São Raimundo do Pará não é superior ao do Manaus. Se o Manaus jogar para cima, jogar um feijão com arroz, tranquilo, dá para reverter o resultado com certeza. E olha, vendo aqui, o provável adversário do Manaus, se passar, ou do São Raimundo do Pará, vai sair do jogo entre Bragantino e Floresta do Ceará. Esse Floresta tirou o Motoclube. Então, esse time do Floresta, ele é muito bom, é um time enjoado. Ou seja, faltam 3 jogos para o Manaus conseguir o acesso à Série C. É pressão mesmo. Para chegar na Série C, tem que passar pelas dificuldades. O Ralivan acompanha a campanha do ano passado. Jesus sempre está acompanhando as lives. A gente tem que ser consciente. O Manaus tem um time melhor do que o São Raimundo do Pará. Não há motivo nenhum para alarde. O jogo da Arena vai ser difícil? Vai. Mas pelo conjunto do Manaus, né? O Thiago Spice não jogou hoje. Volta também no próximo jogo o lateral esquerdo que foi expulso. Como é o nome dele aí, Ralivan? Me lembra? O Negueba. O Negueba volta no próximo jogo. O lateral esquerdo fez falta, o Negueba, nesse jogo. É um grande lateral esquerdo.
fez falta. No jogo contra o São Raimundo de Santarém, o Negueba já volta, o Thiago Spice vai voltar também para substituir o Martoni. Então, o Manaus ganha uma jogada aérea muito forte, ganha um cobrador de falta muito forte também. Então, com certeza, vai ser jogaço. Olha, então vamos passar os resultados aqui para vocês. Olha, o Vitória do Espírito Santo empatou com o Ituano. São Raimundo, não. O São Raimundo, o técnico tinha que ter tirado São Raimundo de Roraima. Foi prejudicado desse jeito, em Santarém compensa. Pois é, mas aí é tranquilo. Na minha visão, a gente não pode. Foi uma coincidência, entendeu? Mas assim, o importante é que o Manaus perdeu pelo placar simples. Uma derrota nesse tipo de fase é normal. O Manaus estava defendendo a invencibilidade, mas a derrota foi normal. O Manaus foi prejudicado? Em parte sim, outras não. O time fez um belíssimo primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom, mas o segundo tempo o São Raimundo foi para cima do Manaus, apertou mais a marcação, mas o importante é que o Manaus tem mais time do que o São Raimundo de Santarém. Vai ser um jogaço próximo sábado na Arena da Amazônia. A partir das 5 da tarde estaremos lá presente, torcendo para o Manaus. Olha só, o Vitória do Espírito Santo empatou com o Ituano 0-0. O Bragantino empatou com o Floresta em 0-0 lá em Bragança. O Boa Vista do Rio de Janeiro empatou com o Brusque, né? O Brusque empatou com o Boa Vista lá no Rio de Janeiro. Um belíssimo resultado para o Brusque. O Itabaiana venceu o Fluminense de Feira de Santana por 1-0, mas esse jogo aqui, escuta o que eu estou falando, o Fluminense de Feira de Santana vai reverter esse placar. O Fluminense de Feira de Santana joga melhor fora de casa do que dentro de casa, por incrível que pareça. O Juazeirense empatou com o excelente time do Iporá. Esse time do Iporá é muito enjoado, um excelente time esse time do Iporá. E o América de Natal empatou com a Jacuipense por 0-0. Então, gente, olha, ninguém fez mais de 2 gols. Ninguém, olha, o Ituano 0-0, Bragantino e Floresta 0-0, Boa Vista e Brusque 1-1, Caxias e Cianorte 0-0, Itabaiana e Fluminense de Feira 1-0 para o Itabaiana, fora de casa. O Juazeirense empatou com o Iporá 1-1, América de Natal empatou com a Jacuipense e o São Raimundo de Santarém ganhou do Manaus por 1-0. Essa fase... Exatamente, Ralivan. A maioria dos times que chega no jogo de acesso no segundo ano consecutivo sobe. Olha, o Manaus, eu vou dizer isso, que a gente acompanhou toda a campanha do Manaus em 2018. O Manaus não subiu por ironia do destino, porque o Jonathan foi agredido pelo aquele centroavante que machucou ele naquela jogada aérea para tirar o Jonathan mesmo. O Manaus já era para ter subido ano passado. O Manaus só precisa fazer o dever de casa nos 3 jogos que faltam. Vencer o São Raimundo de Santarém no próximo sábado. O Manaus faz a melhor campanha. Provavelmente o adversário deve sair de Bragantino, do Pará ou Floresta. Então, eu vejo que o Manaus está muito melhor do que ano passado. O time está mais compacto, está mais confiante, está mais seguro. Então, não vai ser nenhuma surpresa o Manaus subir para a Série C esse ano. Temos aqui a torcida. Eu lembro que no ápice, eu como torcedor do São Raimundo, todo mundo sabe disso, no ápice do São Raimundo, o São Raimundo jogou quase que 4 anos junto com o mesmo time e o São Raimundo pegou um conjunto. Então, se tudo for conforme está aparentando ser aí com relação à classificação do Manaus, o Manaus vai para os 2 jogos finais. A gente sabe, a gente tem que respeitar o time do São Raimundo de Santarém. É um time que pode complicar, mas vai complicar o jogo se o Manaus deixar. Se o Manaus jogar como jogou contra o Ariquemes aqui, um exemplo, o Atlético Acreano chegou no jogo de acesso em 2016 enfrentando o Motoclube e foi eliminado. Já no ano seguinte, o Atlético subiu enfrentando o São José do Rio Grande do Sul. Já o São José, que não subiu em 2017,
conseguiu subir no passado. Exatamente. Perfeito raciocínio, Ralivan. Perfeito, exatamente. Essa matemática ela é perfeita. A matemática do acesso, se tudo correr conforme a gente está vendo aí, o Manaus deve subir. Pelo que eu vi hoje, o São Raimundo de Santarém não é superior ao Manaus. Então, a gente precisa... Exatamente. Mas aí, ó, para não acontecer o que aconteceu com o Uruguai na Copa América, pezinho no chão. Então a gente fica acompanhando aí os comentários. Olha, eu queria sair um pouco aqui da parte do jogo do Manaus. O jogo do Manaus vai acontecer próximo sábado, na Arena da Amazônia, 5 da tarde. O Manaus precisa de uma vitória por 2-0, uma vitória simples para ir para os pênaltis, mas acredito que o Manaus não vai precisar de pênaltis para se classificar. Queria falar aqui, dar os parabéns. Bora trocar um pouquinho de assunto. Eu queria falar um pouco aqui sobre o FAST. O FAST, finalmente, né, contratou aí o treinador Darlan, das categorias de base. Agora ele é o treinador do time principal do FAST, que vai disputar a Copa Verde. Queria mandar os parabéns aqui para o Darlan Borges, que com certeza deve levar a comissão técnica do time de sub-20, né? O João Lúcio Belém, que é o preparador físico, o Garanha, que é o auxiliar técnico. A gente tem que respeitar o time do FAST também. Dar os parabéns aqui para o Darlan Borges. Parabéns, Darlan, pela sua ascensão aí como treinador principal agora do FAST. Lembrando também que a torcida do Nacional está fazendo aí uma campanha para arrecadar fundos para o time do Nacional, né? O Nacional que vai disputar a Copa Verde também, muita gente duvidando qual time que o Nacional vai colocar em campo, qual time que o FAST vai colocar em campo. A grande verdade é que a Copa Verde ela foi um pouco descaracterizada, porque muitos times acabaram saindo, né? O FAST vai enfrentar, na primeira fase, o Ipiranga, lá de Macapá. O primeiro jogo lá em Macapá, e o segundo jogo aqui em Manaus. O FAST deve se classificar. O time do Ipiranga é horrível, muito fraco. Teve uma participação pífia na Série D. Teve uma participação muito fraca realmente o Ipiranga. O FAST vai enfrentar o Ipiranga lá do Amapá, do querido Júnior Vogado, né, o presidente. Muito fraco o time do Ipiranga, e o FAST com certeza deve subir, né, deve passar de fase. O Manaus vai enfrentar um time muito inferior a ele, mas assim, o futebol, a gente tem que ver que o jogo é jogado. Então, muita gente aí está acreditando que a Copa Verde vai ser uma boa vitrine. Eu acredito que os times do Amazonas não vão fazer feio, até porque Remo e Paysandu estão bem na Série C, mas o time do Remo está melhor do que o Paysandu. O Paysandu está com o time muito fraco. O Paysandu tem muita raça, tem muita torcida, mas eu não acredito que o Paysandu não está melhor do que o ano passado, quando ele foi campeão da Copa Verde. O time está muito inferior. O Paysandu estava 7 rodadas sem vencer na Série C. Exatamente, Ralivan. Na minha opinião, todos os amazonenses devem passar sim. Não vai ter mistério. Vai ser uma boa competição. A Copa Verde é importante. Então, com certeza, fica a nossa torcida aí para o FAST. Queria mais uma vez aí dar os parabéns ao Darlan Borges, que assume como treinador principal aí do FAST Clube. Parabéns, Darlan, sabe do seu trabalho.
Também aí nós queremos parabenizar a torcida do Nacional e queremos parabenizar o time do Manaus Futebol Clube, que vem representando tão bem aí o futebol do Norte na Série D. Até os próprios comentaristas lá de Santarém estavam dizendo, olha, o time do São Raimundo, ele abdicou de fazer mais gols, o Sobradinho, adversário do Manaus, não fez nenhum ponto em toda a primeira fase da Série D. Não, exatamente, esse time do Sobradinho, ele é fraco, entendeu? É assim, cada competição é uma coisa, né? A gente não deve subestimar ninguém, mas o Manaus, mas é o seguinte, a partir do jogo de sábado, começa realmente a campanha do acesso. Porque a partir do jogo de sábado... Não, mas não vai... Jesus, ele não vai só jogar com o time da base, não, tá? Tem os jogadores que vão chegar ao FAST, e eu vou te falar uma coisa, o FAST pode até surpreender na Copa Verde, porque muitas vezes, muito time que é muito badalado acaba decepcionando a torcida. O Darlan, ele é muito estrategista, ele gosta de montar o time, tem um meio de campo e um ataque muito forte. Tem muitos jogadores bons do FAST da base, mas é assim, a gente tem que ter a humildade de aproveitar a competição para lançar os garotos, mesclar experiências de jogadores. Então o FAST com certeza vai representar com dignidade o futebol amazonense. Agora o Nacional tem o Aderbal, o Lano e tudo, mas assim, a Copa Verde ela vai ser muito importante para esse segundo semestre. Ainda mais depois do jogo de sábado, né? O Manaus confirmando aí essa vitória, o jogo contra... É o Brinks, né? O Brinks é ótimo, viu, Ralivan? Então, gente, olha, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, queria agradecer a vocês pelos milhares de acessos no www.tvdonorte.com.br. Lembrando que se vocês quiserem seguir o nosso canal do YouTube, nós estamos chegando já a 100 inscritos, a gente pode melhorar ainda mais o desempenho do canal do YouTube. Lembrando que a TV do Norte não é só um canal de futebol. Vocês sabem que a TV do Norte surgiu com uma proposta inovadora de transmitir eventos esportivos na região amazônica. Desde já eu queria agradecer a vocês do Amazonas, do interior do estado, você do Pará, do interior do Pará, você do Acre, você de Santarém, você de Rondônia, você lá de Santana, em Macapá, você de Macapá, você do Amapá, do Maranhão, de Tocantins, do Mato Grosso, de toda a região amazônica que nos mandam mensagens, nos mandam pautas pelo nosso e-mail, mandam as notícias do futebol da região norte. Vocês que estão acostumados com as nossas publicações no site da TV do Norte, www.tvdonorte.com.br, não sai publicação de nenhum assunto. Exatamente, Ralivan, exatamente. E te digo mais, o Manaus mantendo essa batida, o Manaus pode sim disputar o título da Série D. Depois que tirar o peso do acesso, que é um peso, né? Pelo tempo que tem o Manaus, 6 anos de história, o time conseguir esse acesso é histórico. Então já vai tirar esse peso da Série C, né? Vai tirar o peso do acesso, e o Manaus com certeza vai ser outro clube. Depois que o Manaus conseguir esse acesso para a Série C, muita coisa vai mudar, principalmente com relação a patrocínios, a visibilidade do clube vai ser maior. Eu acredito, digo para vocês que o Manaus esse ano está pronto para o acesso. Dificuldades, claro, são normais, não é nenhuma derrota que vai atrapalhar o plano. O Wellington Fajardo é um excelente treinador e, na minha modesta opinião, ele vai colocar o Manaus na Série C e vai continuar no clube. Quando o Manaus subir para a Série C, claro, a projeção vai ser maior, a Band transmite a Série C, a questão das cotas de patrocínio vai aumentar.
Pois é, mas o segredo, Jesus, é o seguinte: o Atlético Acreano, para subir para a Série C, jogou junto, acho que mais de 4 anos. O Atlético Acreano só não subiu para a Série B ano passado porque pegou o time, o time do muito forte. Deixa eu lembrar aqui o nome, do Cuiabá. O Cuiabá tem um time fortíssimo. A Série C só são 2 jogos. O Atlético Acreano estava muito bem ano passado, foi para a classificação contra o Cuiabá, só que o Cuiabá joga junto há 5 anos. O Cuiabá tem um timaço. O Cuiabá está muito bem na Série B e tanto é que venceu ano passado os 2 jogos contra o Atlético Acreano e se classificou para a Série B. Aí depois que acabou a Série C do ano passado, teve um desmanche no time do Atlético Acreano, não tem mais investimento, e o Atlético Acreano está muito arriscado a cair para a Série D. Então, fica aí essa dica. Com certeza vai ser um jogaço no próximo sábado. Eu queria agradecer a vocês aí pela participação. Queria agradecer a vocês aí pelos comentários, pelas pautas. Agradecer ao Jesus Falcão, que sempre participa, ao Ralivan, nosso querido amigo de longa data aqui já na TV do Norte. A TV do Norte que vai fazer 1 ano agora em agosto da nossa fanpage. O nosso site está aí aos poucos galgando o seu espaço e a gente conta aí com a participação de vocês. Próximo sábado, a Arena da Amazônia, Manaus contra o São Raimundo do Pará, de Santarém. E eu gostaria de encerrar aqui fazendo um comentário sobre a eliminação. A eliminação do time São Raimundo de Roraima, joga junto há 5 anos. Pois é, o time São Raimundo de Roraima é um time bom. Nem tudo está perdido, eles também estão na Copa Verde. Eu queria fazer um comentário aqui rapidinho antes de encerrar sobre a eliminação do Uruguai para o Peru. Olha só como é o futebol. O Peru foi humilhado pelo Brasil, aquela derrota por 5-0, que aquela falha do goleiro no segundo gol influenciou muito o resultado. Mas para ver como é o futebol. Os comentaristas da ESPN tiraram o maior sarro da cara da seleção peruana, dizendo que a seleção peruana não passaria pelo Uruguai. Pois é, exatamente. Então, futebol é imprevisível, né? Aparentemente, o Uruguai tinha um time muito superior do que o Peru, mas o Peru está na semifinal, vai fazer a semifinal contra o bicampeão da Copa América, o Chile. Agora ficou imprevisível. Terça-feira tem Brasil e Argentina, também um jogo imprevisível, não tem favorito. Vai ser um jogaço, Brasil e Argentina. E eu queria desejar para vocês uma excelente semana. Agradecer a vocês pelo carinho comigo aqui na TV do Norte. Vem muita novidade por aí, a gente vai anunciando aí no decorrer dessa virada de semestre. Feliz domingo para vocês, bom descanso. Somos do Esporte e somos TV do Norte, o canal esportivo da Amazônia. Agradecer aí ao Ralivan, como sempre, com a sua participação inteligente. Agradecer ao Jesus Falcão também. Jesus, obrigado aí pelas dicas, pelos seus comentários. Vocês são pessoas que moram aqui no meu coração e com certeza são apaixonados por futebol também, como eu. E com certeza vem muita coisa boa por aí. Grande abraço, até lá.